Agora eu vou te dizendo para você ir passando. Pode voltar para o primeiro lá. Isso. Aí eu vou te dizendo, você vai passando aí. Bom, então vamos lá. O que a gente vai tratar nessa nossa apresentação é um pouco a contribuição, e aí a minha colega que vai conversar com vocês, a Cláudia Rösler, depois, ela provavelmente vai tratar de outras questões ligadas a isso, é a contribuição da retórica, da tradição da retórica para a teoria do direito. Essa é uma tradição muito antiga, como vocês sabem, a gente não vai ter tempo de falar, né, da história, da retórica, enfim, nós estamos falando aí de uma tradição de praticamente 2.500 anos, ou talvez mais, mas a gente vai falar principalmente do impacto que essa tradição tem para a teoria do direito num período que envolve aí mais ou menos 80, 90 anos, em torno de, né, vamos arredondar isso para um século. Então, por isso a ideia de respostas novas a partir de uma tradição antiga. Pode passar, por favor, Magno. E aí, um marco para essa retomada é uma obra de um autor do século XX, chamado Theodor Fivek, com esse livro, Tópica e Jurisprudência. Esse livro tem uma tradução para o português, né? Esse é o Fivek, um autor alemão, que escreveu esse livro em condições muito difíceis. Em 1953, esse livro sai publicado, no pós-guerra, portanto. E a ideia desse livro é retomar uma tradição que, na concepção do Fivek, estava sendo colocada de lado a partir de novas influências. Vale dizer, as influências ligadas ao pensamento científico, né? O século XIX, o século XX na teoria do direito são marcados por tentativas de produzir, de atribuir ao direito um status epistemológico, um estatuto epistemológico que se aproximasse dos modelos de ciência, dos diversos modelos de ciência vigentes à época. O Fivek, então, promove uma espécie de disrupção com essa obra, dizendo que a tradição jurídica, desde as suas origens no direito romano, ela se aproximava muito mais da retórica do que propriamente daquele modelo novo de pensamento, que era o modelo de ciência. Eu não vou antecipar muito, não vou me aprofundar muito nesse texto, mas fica aí a dica de leitura, de estudos. Curiosamente, esse é um texto muito pouco lido no Brasil ainda, nas disciplinas de introdução ao direito. Pouca gente conhece esse texto, né, mas ele é um texto crucial para a teoria do direito. De já aí, estamos nos aproximando aí de quase 100 anos. Né? Então, Tópica e Jurisprudência, e por que esse livro é importante? Porque ele promove isso que nós estamos chamando de um rhetorical turn, ou seja, um giro retórico na teoria do direito, que, dentre outras coisas, tem a ver com a consideração do direito a partir dos seus aspectos como linguagem. Então, é importante olhar para o direito como linguagem, é importante olhar para o direito como, e depois o Fivek vai se aprofundar nisso, né, como comunicação. O direito é um processo comunicativo também, né, um processo comunicativo, e olhar para o direito dessa perspectiva da linguagem e da linguagem em interação e, portanto, dos processos comunicativos, isso altera a agenda, né? Isso muda, de certo modo, a agenda jurídica da teoria do direito como ela existia. Pode passar, Magno, por favor. A partir de Fivek se forma um grupo de pesquisadores, um grupo de estudiosos que depois ficam conhecidos como a Escola de Mainz. Mainz é uma cidade da Alemanha que tem uma universidade, enfim, e ali se desenvolve um conjunto de pesquisas e um conjunto de pesquisadores que vão aprofundar as teses contidas naquele livro Tópica e Jurisprudência. Uma dessas pessoas é a professora Katharina Gräfin von Schlieffen, né? Esse nome é um pouco complicado. Esse é o nome de casada, ela antes era chamada Catarina Sobota, ou Zobota.
A Catarina é uma das pessoas, ela é viva, enfim, atuante, trabalha na Universidade de Hagen, na Alemanha. A Catarina é uma dessas pessoas que aprofunda e dá continuidade à obra de Fivek, que faleceu ali nos anos 80, né? Se não me engano, 1988. Em 1990, portanto, pouco depois da morte de Fivek, a Catarina publica essa tese chamada Sachlichkeit, rhetorische Kunst der Juristen. O que é isso, né? Objetividade, a arte retórica dos juristas. Então, nessa obra, a Catarina, seguindo uma tradição, ela passa a analisar esse discurso jurídico e ela tenta mostrar que uma marca retórica importante dos discursos dos juristas é a pretensão de objetividade, né? A ideia de que os discursos eles não dependem dos sujeitos, e isso, obviamente, nós também conseguimos perceber na nossa prática, a ideia de que da busca de uma certa neutralidade no discurso, né? De que o discurso não depende do emissor e que, portanto, é como se o direito funcionasse independentemente daqueles que o praticam. A partir dessa obra, a professora Catarina passou a publicar diversos artigos e fazer um conjunto de análises empíricas, sobretudo em torno de decisões do Tribunal Constitucional alemão. E, ao longo de alguns anos, ela publicou esses artigos, e no ano passado, nós, na nossa coleção Direito, Retórica e Argumentação, nós publicamos uma coletânea desses artigos, conduzidas aí pelo professor João Maurício Adeodato, que foi o meu orientador de doutorado e é um grande estudioso da retórica no Brasil, e gerou esse livrinho que vocês veem aí à sua esquerda, né? Ganhou esse título, Iluminismo Retórico, Contribuições para uma Teoria Retórica do Direito. Esse livrinho também, esse livro está disponível aí nas plataformas, né? E na editora Alteridade, que é uma editora que publica a nossa coleção, uma excelente editora de Curitiba. Pode passar, Magno, por favor? Aí eu faço uma propagandazinha, né, desses 2 volumes que nós publicamos. Inclusive, nesse volume 7, tem textos aí do pessoal da UF, coordenados pelo Magno. Então, são textos interessantes. Esses 2 livros são livros interessantes para quem quiser ter contato um pouco mais com essa tradição, né, da retórica no direito. Pode passar, por favor, Magno? Então, bom, começando um pouco essa apresentação, que eu não quero que seja longa, né? Onde incide isso que nós chamamos de teoria retórica do direito? Basicamente, ela vai ter uma incidência em todo o espectro da teoria do direito. Desde a epistemologia, ou seja, como é que nós conhecemos o direito. Eu sempre brinco, né? Se chega um ET aqui e pergunta se há direito, para onde nós o levaríamos, né? Para mostrar, aqui está o direito. Como é que nós conhecemos o direito? Quais são as condições de possibilidade de conhecimento do direito? A segundo aspecto é a teoria do direito stricto sensu, que envolve aí os grandes temas, né, da teoria do direito, desde o conceito de direito, a teoria das fontes, quer dizer, onde é que nós buscamos o material que nós utilizamos nos processos decisórios. A resposta mais hegemônica hoje é de que nós buscamos esse material na normatividade, portanto, a teoria do direito que tem essa influência, ela tem como aspecto central as teorias da norma e as teorias do ordenamento, ou seja, de que esse material é um material normativo, e é um material normativo que não está disponível de modo caótico, mas de modo ordenado, e, portanto, a teoria do ordenamento tem também uma centralidade, uma importância. Depois, a ideia de que esse material normativo e organizado, ele não possui um sentido próprio, ele, portanto, precisa ser interpretado, e esses processos de interpretação devem acontecer segundo alguns parâmetros, segundo alguns critérios. Isso coloca uma outra temática, que é a temática da hermenêutica, que puxa imediatamente
a temática que decorre da afirmação do Estado Democrático de Direito, de que esse processo decisório, esses processos decisórios, baseados nesse material jurídico disponível, ele precisa ser justificado, né? Explicado e justificado. E, portanto, nós falamos em uma teoria da argumentação. Então, a ideia é que a retórica, ou uma concepção retórica do direito, ela incide sobre esses temas tradicionais daquilo que nós chamamos de teoria do direito stricto sensu. E, por fim, a teoria retórica do direito incide numa teoria política do direito, ou seja, numa teoria da legitimidade. Quais são as condições pelas quais o direito pode se afirmar como uma normatividade legítima? Nós vamos ver que essa legitimidade, nos nossos dias, no estágio atual de construção, né, da teoria do direito, ela aponta para a afirmação de uma teoria da democracia e, portanto, de uma concepção do direito dentro de um modelo de Estado democrático de direito. Então, essas são questões, independentemente de que perspectiva nós queiramos olhar, são as questões fundamentais que se colocam para um teórico do direito, né? Como conhecer o direito, como conceber o direito desde a sua abstração até a sua concretude na produção de soluções para casos, até a ideia de como essas propostas de solução elas podem se afirmar legitimamente perante uma determinada comunidade, perante um determinado grupo social. Então, por favor, Magno, pode passar. Quais são os desafios, então, de uma teoria retórica do direito, sobretudo se nós compararmos com as teorias, digamos, vigentes, as teorias mainstream do direito? Então, a ideia é de que, primeiro, ela consiga escapar a tentações essencialistas. O que são tentações essencialistas? São concepções que querem buscar ou que querem sustentar a ideia de que o direito possui uma essência que está fora do tempo, está fora da história, normalmente associada a uma ideia de justiça abstrata, né? Então, nesse ponto, o positivismo teve uma influência muito grande em retirar de perspectivas que nós chamamos justnaturalistas, né? E que não estão mortas, elas estão aí no mercado jurídico, a afirmação de que o direito corresponde a parâmetros fora do tempo, fora da história, fora da prática história humana, e que pode tomar nomes muito diferentes, né? A fonte dessa essência pode ser variada, então pode ser a razão, pode ser Deus, pode ser a natureza, a ideia de que o direito é uma espécie de presente dado por esses entes metafísicos. Então, o desafio nosso na atual quadra da reflexão da teoria retórica do direito é escapar a esse tipo de tentação. Um segundo desafio, por favor, Magno, é ser realista e útil. E aí nós temos no grupo de retórica aqui em Brasília uma concepção de que uma teoria do direito ela precisa, de certo modo, aprofundar a compreensão que nós temos da nossa prática enquanto comunidade jurídica, e para isso ela precisa ser realista, né? Ela precisa mostrar o que de fato nós fazemos quando manejamos o direito. E por que isso é importante? Porque ela tem a pretensão de ser útil, ela tem a pretensão de nos tornar mais conscientes daquilo que nós fazemos. Ora, se nós pretendemos que a teoria do direito tenha essa utilidade, que nós poderíamos dizer prática, é importante que ela tenha o objetivo, que ela tenha, que ela encare como desafio mostrar a prática jurídica de modo realista, sem idealizações, porque todos nós temos um ideal do que a prática jurídica deveria ser, né? E aí nós temos uma forte tentação de confundir, quando descrevemos essa prática, confundir essa descrição com os nossos ideais. Então, essa é um desafio que nós temos quando estudamos a teoria do direito de uma perspectiva retórica. Por favor, Magno. Então, isso nos leva a um foco na pragmática, nos processos comunicativos de modo situado, situacional, né? Isso o Fivek já dizia lá no último capítulo da
do tópico é jurisprudência. Um esforço em olhar para os processos de comunicação em que o direito é produzido de um modo pragmático, ou seja, aqui e agora, tentando compreender esses processos interativos de trocas de mensagens e tentando compreender quais são os constrangimentos que condicionam esses processos comunicativos. Toda prática comunicativa, ela não ocorre, né? Nenhuma prática comunicativa ocorre de modo solto, de modo frouxo, de modo livre. Todo processo comunicativo envolve a situação das pessoas que estão envolvidas nesse processo comunicativo. Essa situação é uma relação, constituem relações sociais, e as relações sociais impõem aos atores sociais envolvidos determinados constrangimentos. O que pode, o que não pode, quem pode falar, sobre o que pode falar, né? Ontem nós vimos, por exemplo, esses constrangimentos num debate político que virou notícia hoje, né? Alguém que viola esses constrangimentos acaba em algum momento, ou de alguma forma, sendo expulso do debate. Quer dizer, quebrou as regras, ou quebrou alguns dos constrangimentos, ou não prestou atenção, não obedeceu aos constrangimentos que qualquer processo discursivo, seja um debate, seja um monólogo, seja uma palestra, seja uma aula, seja uma conversa, que qualquer processo como esse impõe. Então, o foco na pragmática significa tentar prestar atenção e, na medida do possível, descrever de modo realista esses constrangimentos. Por favor, Magno. Um outro desafio é, portanto, como eu dizia, não sobrepor discursos estratégicos a discursos analíticos. Essa é uma regra na teoria do direito tradicional, né? Todo mundo que já estudou teoria do direito percebe que há uma certa confusão entre alguém que quer analisar os discursos jurídicos ou que quer fazer uma análise sobre o direito, enquanto prática, e ao mesmo tempo que quer influir sobre como essa prática deveria ser. Na nossa concepção, na minha concepção, isso gera uma grande confusão, né? Um teórico do direito que quer participar da prática e um teórico do direito que quer compreender e explicar a prática. Essa confusão é compreensível? Ela é compreensível porque faz parte do nosso campo um pouco essa mistura entre pesquisa, academia e prática profissional. Muitos e muitas de vocês provavelmente têm esse caráter duplo, né? De ser um estudioso do direito, alguém que busca estudar e eventualmente produzir teoricamente o direito, e ao mesmo tempo alguém que trabalha com a prática do direito, alguém que trabalha com processos decisórios, por exemplo, de tomar decisões como advogado, como juiz, como promotor, etc., em que, no fundo, você está inserido de modo estratégico na disputa por decisões, né? No caso do advogado, isso fica muito claro. O advogado é alguém que está retoricamente envolvido numa disputa por uma decisão que seja favorável ao seu cliente. Só que essa confusão, principalmente quando nós produzimos teoria, ela termina por produzir uma imagem do direito que não é uma imagem realista. Por quê? Porque ao agir estrategicamente, eu quero conduzir a discussão sem o compromisso necessário de que ela possua um caráter de descrição realista da prática. Então, esse é um desafio que nós tentamos confrontar, que é não sobrepor, não misturar, não confundir a retórica da estratégia do praticante que está atuando com a retórica do analítico, daquele que está buscando compreender e, eventualmente, explicar a prática jurídica. E, por último, um compromisso que nós temos, por favor, Magno, com a democracia. Um compromisso que é da própria tradição da retórica, né? A retórica, e vários autores nos mostram e afirmam e sustentam isso, a retórica, ela emerge, ela se desenvolve em contextos democráticos, né? Um desses autores, ou dois desses autores que nós costumamos estudar, diz assim, em sociedades que, ao mesmo tempo em que negam a violência como discurso legítimo, e esse é um debate que nós podemos depois fazer, né? Ao mesmo tempo em que nega a violência, são, de certo modo, desconfiadas da verdade absoluta, né? De discursos que se colocam como discursos que não precisam ser justificados, porque gozam desse estatuto, né? De verdade absoluta.
Então, a retórica ela se desenvolve nesse terreno de uma certa desconfiança, ou pelo menos de uma certa exigência de, de argumentação, uma certa exigência de que aquele que fala possa justificar os seus posicionamentos e, portanto, precisa acontecer num ambiente de igualdade, num ambiente de liberdade, num ambiente em que as pessoas possam ter as condições mínimas necessárias para atuar nessa esfera político-discursiva. Por favor, Mário. Então, o primeiro movimento importante que nós fazemos é essa tripartição semântica do signo da palavra retórica. Todos nós, obviamente, temos uma pré-compreensão acerca desse signo. Normalmente, nós associamos retórica a um conjunto de estratégias de convencimento ou de persuasão, muitas vezes associadas a um significado negativo, né? Isso é retórica, isso é pura retórica, tanto no sentido de ornamento, né, de firula discursiva, como se alguém quisesse enfeitar um discurso, e normalmente esse enfeitar um discurso tem objetivos não muito nobres, que é de enganar as pessoas, que é, de certo modo, passar a perna em alguém para atingir um determinado objetivo. A retórica também é isso, mas a tripartição semântica quer mostrar que ela não é só isso, né? Por favor, Mário, pode abrir os três para a gente agilizar um pouco. Então a gente faz essa tripartição, diversos autores fazem essa tripartição, e ela é muito antiga. A primeira é falar de uma retórica material, e com isso nós apontamos para a ideia da retórica como uma filosofia, né, como uma afirmação da própria realidade enquanto construção discursiva. E aí é o pressuposto construtivista da teoria retórica, né? Ela parte do pressuposto de que não existe uma realidade pronta, mas de que a realidade em que nós vivemos e a realidade que nós partilhamos, ela é uma construção simbólica, sobretudo feita a partir de processos comunicativos. Ou seja, a linguagem ocupa um papel central no processo de construção da realidade. Então, se a gente pudesse resumir isso, eu vou falar um pouco mais disso em relação ao direito. A retórica, falar da retórica material significa dizer que a retórica é o modo como nós interagimos linguisticamente. Nós, ao nos comunicarmos, nós estamos produzindo isso que nós chamamos de realidade. O Nietzsche tem uma frase muito interessante em que ele diz que, no fundo, o que nós fazemos é uma grande disputa por dar nome às coisas, né? A realidade é o produto dessa disputa por dar nome às coisas. No direito isso é muito evidente, mas nós podemos ampliar isso, né, para além da realidade propriamente jurídica. O segundo nível é da retórica estratégica. A retórica estratégica envolve esse conjunto de mecanismos, de instrumentos, né, que nós temos para esse processo, que é sempre um processo direcionado, eu quero dizer com isso. Nós sempre estamos querendo convencer os outros quando falamos. Nem que seja, todas as vezes que nós falamos, nós queremos convencer os outros, nem que seja para afirmar a ideia de que nós merecemos ser ouvidos, de que nós merecemos, de que aquilo que nós dizemos merece ser levado em consideração. Então, todas as vezes em que eu me dirijo a alguém, por exemplo, agora, eu estou conversando com vocês, eu tenho a pretensão de convencê-los de que uma perspectiva retórica do direito é uma perspectiva interessante, é uma perspectiva adequada, é uma perspectiva que está melhor do que algumas outras concorrentes que se apresentam no mercado das ideias. E, obviamente, está implícita aí a minha pretensão, está implícita a minha pretensão de convencer vocês de que eu sou alguém que merece alguma credibilidade, que merece ser ouvido e que merece ter as suas ideias levadas em consideração, né? Então, percebam, esse conjunto de mecanismos que nós aprendemos formam essa retórica estratégica. Nós aprendemos, e todos nós sabemos, né, alguma coisa sobre isso, mesmo sem nunca ter estudado, porque nós aprendemos isso
no jogo social. Nós aprendemos como convencer alguém, nós aprendemos, por exemplo, como mobilizar emoções num discurso, nós aprendemos que citar a norma ou citar os precedentes tem um peso persuasivo numa argumentação jurídica. Nós aprendemos isso normalmente por imitação, nós aprendemos isso normalmente por repetição, por observar uma determinada prática. Então, uma das teses da retórica é que se nós estudarmos retórica estratégica, nós saberemos num nível melhor, num nível mais elevado, como usar essas ferramentas, né? E por último, nós temos nessa tripartição aquilo que nós chamamos de retórica analítica. Ou seja, além de atuar na produção do mundo, retórica material, além de fornecer um conjunto de instrumentos que podem ser ensinados, retórica estratégica, nós também podemos analisar os discursos para ver em que medida eles são persuasivos e quais são os instrumentos que são usados nesses processos persuasivos e até em que medida eles são eficazes ou não, né? Vejam que, se nós observarmos, e isso é comum, quando nós olhamos uma decisão judicial, nós observamos quais são os argumentos que os juízes utilizam. E a partir de um estudo um pouco mais ampliado, né, ou seja, organizado diacronicamente, nós podemos, como advogados, por exemplo, perceber o que funciona e o que não funciona. Eu posso olhar para a prática da advocacia, né, numa sustentação oral, por exemplo, e dizer, olha, isso aqui funciona, isso aqui não é bom, isso aqui não gera um efeito persuasivo interessante. Então, eu vou falar rapidinho sobre cada um desses aspectos, material, estratégico e analítico, aplicados ao direito, e é basicamente o centro dessa apresentação. Então, qual é a concepção que uma concepção retórica, qual é a concepção de direito que uma teoria retórica possui sobre isso que nós chamamos de direito e que não corresponde a nenhuma essência? A ideia do direito como uma prática social que ocorre sempre em uma comunidade retórica, ou seja, dentro de um campo social específico. E essa prática social possui algumas características. Por favor, Magno. A primeira é de que ela é artificial, ou seja, ela é humanamente produzida, ela não está dada. Mais que artificial, ela é, por favor, Magno, artesanal. Artesanal quer dizer, sobretudo, que ela precisa ser feita cotidianamente. Vocês olham aí para a teia de aranha, e essa é uma metáfora importante, né, utilizada pela Catarina a partir de uma metáfora do Nietzsche. A ideia de artesania, de certo modo, ela inclui a ideia de artificialidade. O direito é um artifício, porque é produzido, né? Não é natural, não está dado, não está posto, ele é produzido, mas ele não só é produzido, como ele precisa ser continuamente produzido. Essa é a ideia de artesania, né? E por isso a teia de aranha é uma metáfora interessante. A artesania é aquilo que interage, de certo modo, com o ambiente em que é produzido. Então, uma teia de aranha, ela é construída e o próprio tempo a destrói. É como se como ela é frágil, né? A gente vai ver. Ela é frágil, mas ao mesmo tempo é forte. E o direito também é assim, né? É frágil, mas ao mesmo tempo é forte. Precisa ser continuamente produzido e reproduzido. Se ele para de ser produzido, ele deixa de existir. Então, o direito, como as teias de aranha, precisa desse processo. E, portanto, precisa de gente, precisa de atores que constantemente estejam e sejam capazes de reproduzir. Ele também é autorreferente. Autorreferente quer dizer, ele cria ele cria um campo de realidade que o sustenta. E por isso, ele é apto, muitas vezes, a desenvolver um conjunto de materiais que funcionam de acordo com sentidos que são diferentes de outros campos. A gente aprende, por exemplo, a linguagem jurídica, a gente fala em o mundo jurídico, porque a gente tem consciência de que o direito produz uma linguagem, de que o direito produz uma lógica que, de certo modo, é autorreferente. De certo modo, ela está desligada de campos externos e que, de certo modo, ela consegue se reproduzir, né, de forma relativamente autônoma. Isso não quer dizer que ela não dialogue
com o exterior, mas quer dizer que ela possui uma lógica externa que rege os seus processos de produção e de autorreprodução. Talvez a imagem da aranha esconda uma outra característica que é a dinamicidade, que é o drama de toda fotografia, né? De toda imagem parada. Ao contrário da imagem da aranha, o direito só existe em movimento. Ele está em movimento todo o tempo. Nós percebemos isso intuitivamente, né? Nós sabemos que se nós deixamos de estudar a prática jurídica e os processos jurídicos, né? E o conhecimento jurídico, num tempo muito curto, nós nos tornamos inábeis a participar desse processo de construção. Todos nós sabemos que se queremos trabalhar com o direito, temos que estudar a vida inteira, né? E isso é uma intuição que corresponde a esse aspecto da dinamicidade, né? Esse processo de construção, ele é permanente. E, obviamente, em alguns momentos ele adquire uma velocidade maior, em outros momentos uma velocidade menor. Isso depende de uma série de fatores. Mas o importante para nós, nesse momento, é conceber e perceber que esses processos de produção do direito como prática social, eles são processos dinâmicos. E aí, uma última característica, eles são processos conflituosos, né? Conflituosos. Há sempre algo em disputa e, portanto, nenhum agir estratégico é neutro, né? Todos os processos jurídicos, eles são processos de disputa. Eles representam uma disputa de interesses, eles representam uma disputa de concepções, e isso fica muito claro no processo judicial, em que nós temos um conflito, mas isso tem que ficar claro nas teorias, na doutrina, em todo momento em que o direito como prática social é produzido e reproduzido. Há ali uma disputa, há ali um conflito. Claro, há uma dinâmica nesse conflito, que é uma dinâmica em que esse conflito continua acontecendo, mas esse conflito não pode romper o campo, né? E aí a gente tem várias concepções ou várias teorias que buscam conceber esse conflito. Se vocês olharem, por exemplo, no Pierre Bourdieu, o Pierre Bourdieu tenta captar um pouco dessa dinâmica, né, ou das dinâmicas desse conflito, que produzem, ao mesmo tempo, identidades e diferenças dentro do campo jurídico. Então, a gente poderia afirmar que o direito é uma prática social de uma comunidade retórica que tem essas características e que possibilita, por favor, Magno, a reprodução de uma realidade por meio da decisão de conflitos, e vejam, não estamos falando em solução, decisão de conflitos, e, de certo modo, de gestão de expectativas que não só a comunidade interna, mas também a comunidade externa possui em relação a essa prática. Então, essa é, em linhas muito curtas e muito grossas, o que seria a retórica material do direito para uma teoria retórica do direito. O segundo nível que nós vimos, caminhando aí para o próximo slide, é o direito como uma retórica estratégica. Essa retórica estratégica, como nós vimos, né? O que é a retórica estratégica? É o conjunto de ferramentas que nós utilizamos para influir, interferir na construção da retórica material. Então, o que envolve, o que inclui a retórica estratégica do direito? Ela inclui uma caixa de ferramentas que nós chamamos de tópica, né? Essa tópica, ela alimenta as fontes do direito, ou aquilo que nós chamamos de fontes do direito, a força normativa dessas fontes do direito, ela inclui as teorias, ela inclui um conjunto de comportamentos, ela inclui a dogmática jurídica, ela inclui o treinamento dos juristas e, portanto, ela inclui um debate sobre a formação, o ensino jurídico, né? Como é que nós formamos as formiguinhas que vão construir essa realidade, né? Vejam que eu usei primeiro as aranhas, agora a metáfora das formigas, né? Que produzem sempre em comunidade a vida e a sua própria existência. Então, como é que nós produzimos essas formigas é um tema interessante. Como é que as faculdades do direito produzem os juristas? Todos nós acreditamos que nós fomos formados por nós mesmos, né? Mas não. Nós participamos de um processo de construção daquilo que nós somos como profissionais do direito, como teóricos do direito.
Claro que nós interagimos com essas estruturas formativas, mas nós somos, sobretudo, produtos dessas estruturas. Por favor, Magno. Por último, eu quero falar com vocês sobre retórica como modelo de análise. Eu vou passar muito rapidamente, né? Nós temos várias possibilidades de análise retórica. Deixa eu ver a hora aqui. Nós temos várias possibilidades de análise retórica. Eu tentei construir um modelo muito fortemente inspirado na professora Catarina, que eu chamei de AERD. Eu fiz isso na minha tese de doutorado, que já tem aí 10 anos, né, em que eu defendi. E eu chamei de AERD, Análise Empírico-Retórica do Direito. E essa análise, esse modelo de análise, ela tem alguns fundamentos, ela tem uma aplicação, ela tem alguns objetivos. Eu não vou conseguir me aprofundar nisso aqui, posso depois remeter vocês a alguns textos, enfim, ou a gente pode, em um outro momento, falar sobre isso. Mas a ideia aí é de que os discursos judiciais, mas os discursos jurídicos em geral, são retórico-estratégicos, ou seja, os discursos buscam conformar uma retórica material que pode ser dividida em geral e específica, ou seja, toda decisão jurídica apresenta uma compreensão de mundo, uma compreensão de sociedade e apresenta uma compreensão da prática jurídica e quer convencer os praticantes e a sociedade em geral acerca dessas compreensões. Então, a análise retórica, ela tem como objeto esses discursos e os seus efeitos de sentido, ou seja, quais são as potencialidades de sentido que esses discursos têm a partir daquilo que é dito e também daquilo que não é dito, porque vocês sabem, o silêncio é uma estratégia retórica, né? O não dizer, o omitir ou até o calar é também uma estratégia retórica. E aí, esse modelo ele parte da distinção, né, de 3 dimensões que a gente vai encontrar lá na retórica aristotélica, que é ethos, pathos e logos. O ethos diz respeito a critérios ou a ferramentas da reputação daquele que fala, da legitimidade daquele que fala. O pathos tem a ver com a mobilização de emoções, de paixões, de sentimentos, de percepções do auditório. O auditório é aquele que recebe o discurso. E também uma terceira dimensão é a dimensão do logos, ou seja, a dimensão do discurso mesmo, da forma como o discurso é ordenado, da forma como o discurso se encontra organizado. Qual é o objetivo da análise retórica? O objetivo é, portanto, analisar esses discursos para quê? Para aprofundar a compreensão da comunidade que os institui. Ou seja, eu analiso discursos para compreender, obviamente, os discursos em si, mas também para conseguir avançar e compreender algo sobre que comunidade produz esses discursos, quais são os constrangimentos que essa determinada comunidade institui, quem são os atores, quais são as ferramentas que são valorizadas, quais são as ferramentas que não são valorizadas, etc. E, portanto, a ideia de que analisar os discursos jurídicos me faz ter uma compreensão mais aprofundada daquilo que o direito, como prática social retórica, é, ou está sendo, né? Já que ela é sempre dinâmica e conflituosa. Por favor, Magno. Então, a pergunta é, o que a AERD, ou a análise retórica, pode dizer sobre as teias, né? Os constructos e as aranhas? O que as teias dizem sobre as aranhas e sobre a imagem que as aranhas têm de si próprias? Porque, vejam, nós, os juristas, conseguimos produzir uma imagem sobre nós mesmos. Essa imagem nem sempre é consciente, né? Mas nós conseguimos produzir, os juízes conseguem, por exemplo, produzir uma imagem sobre quem são eles, sobre o que é que eles fazem, qual é o sentido daquilo que eles fazem. Os advogados também, nós juristas, de modo geral, também. E também nos permite dizer algo sobre como essas aranhas são formadas, né? Como é que esses atores são construídos social e retoricamente. Do ponto de vista da decisão jurídica, e também a gente não tem tempo, isso aqui é uma overview, né? A gente não tem tempo de se aprofundar em questões, eu estou colocando questões para que vocês se sintam, de certo modo, atraídos.
A gente tenta escapar, por exemplo, no aspecto da decisão, mas dos aspectos da construção do direito em geral, de vamos chamar assim, um bicho-papão, né? Um cenário aterrorizante que nós chamamos o irracional. Então, se nós observarmos a prática decisória, por exemplo, as práticas decisórias no direito, nós veremos que a figura do irracional que sempre paira, né? Por favor, Magno, pode passar aí. Mais um. Essa figura do irracional, né, que é uma figura sombria e que nós usamos muitas vezes como uma estratégia retórica, né, do terrorismo. O próprio Fivek foi acusado disso, de que a teoria dele era uma teoria que gerava decisões irracionais, etc. A ideia de uma teoria retórica é exatamente de exorcizar essa figura do irracional. E como ela exorciza? Ela exorciza o irracional tentando exorcizar duas figuras no processo decisório. Por favor, Magno. Que é a do sujeito total, que é a ideia de alguém que toma decisões e que ocupa a totalidade do espaço sem a preocupação com o pertencimento a uma comunidade, né? Em hermenêuticos, nas concepções hermenêuticas, nós falamos do sujeito solipsista, mas o nome nos projeta com a ideia do sujeito totalitário. O decisor totalitário é aquele que, por exemplo, diz: eu decido assim porque assim o quero. Né? Eu decido assim porque sim. Eu decido assim porque esta é a minha interpretação do material jurídico, das normas jurídicas. Então, esse sujeito total, ele é afastado por uma teoria retórica. Por quê? Porque uma teoria retórica é a teoria do comum, é a teoria da comunidade. Lembrem-se, é uma prática social produzida por uma comunidade. Se ela é produzida por uma comunidade que está em conflito, aquele que decide precisa prestar contas para, sobretudo, diante daqueles com quem ele discorda, ou daqueles que discordam dele. Né? E, portanto, dizer eu decido assim porque assim o quis é uma compreensão que é irreal, ela existe muito pouco, mas que ela funciona, de certo modo, como um bicho-papão para a teoria jurídica. A outra que nós conhecemos, o outro extremo, é a do sujeito ausente, né? É a do sujeito que decide, mas ele quer fazer de conta que não foi ele que decidiu. A ideia de objetividade cumpre essa função. Não fui eu que decidi, foi a norma. Não fui eu que decidi, são os precedentes. Como se textos, que é o que são as normas e os precedentes, ou o modo como eles se manifestam, eles falassem por si, ou como se os textos tomassem decisões. Uma teoria retórica do direito quer estar no meio entre esses dois extremos, do sujeito total e do sujeito ausente, para mostrar que os processos decisórios e construtivos do direito, eles acontecem no meio do caminho, entre sujeitos que comunitariamente produzem sentido, ou atribuem sentido a um material jurídico que é compartilhado comunitariamente, e que gozam de algumas ferramentas que são reconhecidas para convencer os membros dessa comunidade de que os seus processos de atribuição de sentido são melhores do que outros alternativos. Para isso, a análise retórica, então, por favor, Magno. A análise retórica tem uma metodologia, eu não vou me aprofundar nisso, né, mas vocês podem buscar aí alguns textos que estão publicados na internet, um certo manual de instruções de como é que eu faço uma análise retórica. Né? E aí, eu vou deixar isso aí muito rapidamente, né? Tem um passo a passo para vocês, que aquele que vai analisar um discurso deve fazer. Então, ele vai produzir uma primeira leitura retórica, identificando estratégias, depois nomeando indicadores, depois contabilizando ocorrências para fazer um mapa retórico, depois analisando o mapa retórico, etc. Então, concluindo, por favor, Magno, o que nós poderíamos dizer de uma concepção ou de uma teoria retórica do direito? Né? Primeiro, de que compreender essas teias discursivas dos atores jurídicos é o modo mais eficiente de nós compreendermos aquilo que nós chamamos de direito, de que as análises retóricas, a análise empírico-retórica, é um instrumento adequado para compreender essa prática e que busca
incluir um número, o maior número possível, uma quantidade maior de elementos que aparecem materializados nesses discursos. Então, por exemplo, nós entendemos que a prática jurídica acontece por meio de argumentos, mas há algo para além dos argumentos que interferem nos processos construtivos. Então, há elementos que são externos à própria argumentação e que interessam para um retórico. Né? Ele quer olhar, por exemplo, quem são as pessoas, ele quer olhar quais são os constrangimentos, ele quer olhar para quais são os elementos de poder que interferem nos processos argumentativos para além dos argumentos. Um retórico tem consciência de que os argumentos muitas vezes querem esconder quais são os elementos reais que levam a uma determinada decisão. Então ele quer olhar para além da argumentação, por exemplo. E por isso ele é mais amplo do que os processos puramente argumentativos. Por favor, Magno. Então, a teoria retórica sustenta de que conhecer adequadamente o direito como uma prática também pode nos dar elementos para torná-lo mais democrático, mais transparente, mais inclusivo, na ideia de que quanto mais bem formadas são as aranhas, melhor elas podem agir estrategicamente. Ou seja, elas têm mais condições, os atores têm mais condições de adotar estratégias que sejam eficazes e, nesse caso, para buscar uma prática jurídica mais democrática, transparente e inclusiva. Mais um. Só que, para cumprir essa função, acredita-se que um modelo analítico, um modelo de análise, deve partir de aspectos empíricos e, portanto, esse compromisso com a análise empírica dos discursos. Para quê? Para que isso possa nos fornecer uma concepção realista e pragmática. E, por fim, reforça-se com isso a ideia de que a retórica é uma tradição de pensamento muito antiga, muito rica e é multifacetada o suficiente para nos auxiliar para cumprirmos esse papel de produzir uma teoria do direito que seja realista, que seja profunda, que seja ampla e compreensiva e que tenha esse forte compromisso com a democracia e o Estado democrático de direito. E com isso, eu concluo essa fala que se tornou mais longa do que eu tinha planejado, mas eu acho que nos municia de alguns elementos para a gente fazer o debate que o restante do tempo nos fornece. Muito obrigado, devolvo a palavra, Mário. Obrigado. Bom, então, Isaac, muito obrigado aí pela tua exposição. Tivemos aí alguns percalços ali para começar o compartilhamento, né, mas depois conseguimos fazer tudo transcorrer normalmente. E é sempre uma alegria te ouvir, né, e pensar essas questões a partir dessa perspectiva. Agora, eu acho que a gente teria um tempinho, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, se alguém aqui da sala quer fazer alguma pergunta, pode pensar um pouco, ou se alguém também dos que estão nos acompanhando remotamente também quiser fazer alguma pergunta para dialogar, né, para explorar um pouquinho mais o professor Isaac, na verdade, não necessariamente com a ideia de perguntas e respostas, né, mas de um diálogo. Eu tenho uma inquietação, Isaac, que eu até conversei contigo na semana passada, né, porque eu tenho também, nos últimos anos, refletido muito a partir dessa perspectiva, né? Naquele capítulo de livro ali que eu tenho na coletânea de vocês, eu pensei um pouquinho sobre como esses enunciados do CNJ, das jornadas, eles poderiam ser compreendidos a partir de uma perspectiva retórica, junto com alguns alunos aqui do mestrado e até da graduação. Depois eu fiz aquela pesquisa supervisionado pela Cláudia, né, sobre a questão do neoconstitucionalismo.
Então, eu vejo essa pegada, né, da análise retórica e da consideração do direito como um fenômeno retórico, eu acho ela muito esclarecedora. Fundamentalmente, que eu acho que é o principal papel, né, de uma teoria, permitir a gente ter uma compreensão, como você falou ali, uma compreensão realista do funcionamento de um fenômeno social tão importante quanto o direito. E a gente vê, né, que a retórica, como você falou, é um fenômeno assim tão antigo e tão estabelecido, e agora, no final da história, né, porque parece que a gente está chegando no final da história, assim, nessas queimadas, essas guerras, né, estou começando a ficar um pouco pessimista, e uma das coisas que está acontecendo agora é esse desenvolvimento assim avassalador da inteligência artificial, né? E você reitera, né? A retórica é artesanal, né? A retórica é artificial, tudo bem, a inteligência artificial é artificial, mas a retórica é artesanal, né? E a inteligência artificial não é artesanal, né? Ela produz algo em menos de um segundo, né? Para esse livro do Kelsen, eu fiz um teste no ChatGPT, coloquei assim: escreva um prefácio sobre um livro intitulado Os 90 Anos da Teoria Pura do Direito, um prefácio com 2.000 palavras. Em 0,6 segundos, ele forneceu um prefácio aceitável. Aceitável. Então, e a gente percebe, né, que existe uma empolgação muito grande nas instituições jurídicas, e esse debate sobre a adoção da inteligência artificial tem sido feito a partir de uma perspectiva que é apenas assim do adaptar-se, porque vai ser bom, né? E vai nos agilizar no trabalho massivo que realmente o judiciário brasileiro tem, né? Que é uma quantidade de processos assim gigantesca, né? Parece que é uma característica muito nossa, essa quantidade gigantesca de material a ser decidido. E a reflexão, então, é muito em torno... Na verdade, não há reflexão, parece assim apenas cursos sobre como usar e como nos adaptar a essa nova realidade. E eu percebo, assim, sempre nessas oportunidades que eu tenho de ler alguma coisa que está sendo produzida agora, de assistir uma palestra, alguma coisa, é sempre uma perspectiva em que está ausente qualquer reflexão a partir de uma teoria do direito. Porque a gente sabe, né, Isaac, que o jurista prático, né, o Vará, né, o Luiz Alberto Vará nos ensinou, né, o jurista prático funciona muito pelo senso comum teórico dos juristas. Então, a consciência de uma teoria do direito que formate a reflexão, né, de uma maneira importante, reflexiva, realmente, consequente, ela não é um hábito dessa categoria profissional. Então, isso me preocupa muito. Eu queria, assim, dialogar contigo, te ouvir um pouquinho sobre... Sei que imagino que tu não tenha uma resposta para isso, não é essa a questão, né? Mas, assim, se isso também tem te inquietado, né? Ou seja, porque me parece que é possível porque é possível que as pessoas deixem de escrever suas dissertações e teses e transfiram para o ChatGPT também, né? Só que isso vai ser o fim da academia, né? Qualitativamente, uma dissertação feita pelo ChatGPT não é uma dissertação, né? É outra coisa, é uma emulação, né? Agora, e é muito possível, né? E o nosso presidente do Supremo Tribunal Federal manifestou assim uma grande empolgação, né? Com a perspectiva de ter uma máquina que decida, né? Produza minutas, né? Agora, isso seria assim o fim da ideia, né? Do direito como uma prática social, né? Seria uma prática robótica, né? Seria o sonho do sujeito ausente, né? E a gente percebe que muitos juízes se veem como sujeito ausente, né? Porque uma das características que eu vejo no direito, né? É como se dizia quando eu era criança, assim, a pessoa dá o tapa e esconde a mão, né? No direito, o juiz, ele dá o tapa e esconde a mão, ele diz, é uma decisão técnica, eu apenas apliquei o direito, eu aqui não tenho, não estou aqui, né? E você
colocou muito bem, né? Ou seja, a prática jurídica ela está entre o totalitário, né, e o ausente. E a inteligência artificial pode ser o sonho, né, dessa tecnificação que produz um sujeito ausente, né? Ou seja, como é que tu, né, que desenvolve bastante essa reflexão da perspectiva retórica, que eu considero absolutamente pertinente, vê eu vou dizer, essa ameaça, né? Ameaça ao caráter retórico, né? Porque a retórica, a gente sabe que a retórica tem a ver com a democracia, né? Então pode ser uma ameaça também à própria democracia. Queria te ouvir um pouquinho. Muito bom, muito bom. Veja, é sempre muito difícil tratar dessas questões, né? Primeiro, porque são muito novas para nós. Segundo, porque nós estamos muito metidos. Nós estamos com a cabeça enfiada nelas. Eu acho que a primeira coisa é talvez discutir o lugar de discussão. Eu sempre tenho dificuldades e eu sempre fico muito desconfiado quando um determinado tema é envolto com uma certa aura de tecnicalidade que busca esconder os seus objetivos, as suas funções e a sua política, digamos assim. Então, isso acontece, por exemplo, na economia. Um certo tipo de economista, que hoje é o mainstream, quer dar a entender de que as questões econômicas são questões tão técnicas que elas não podem ser discutidas pelas pessoas em geral. E que, portanto, elas sequer poderiam ser discutidas em termos de política, das suas funções, dos seus objetivos políticos. Muitas vezes nós, juristas, usamos esse discurso, né, de que as questões jurídicas são muito técnicas e que, portanto, outras pessoas que não têm essa formação técnica devem estar excluídas. Vejam, esses processos de inclusão e exclusão são processos retóricos. Né? São estratégias retóricas para decidir quem pode participar e quem não pode participar. Então, a primeira coisa importante é crucial que a cidadania possa discutir o tema inteligência artificial. Que ela não seja um tema técnico ou excessivamente técnico a ponto de poder ser discutida apenas com pessoas que tenham uma grande formação em TI ou em algoritmo. Isso é uma coisa crucial. Se essa discussão depende desse tipo de conhecimento e os experts, assim chamados, não têm disposição retórica e política para traduzi-la de modo a que ela possa ser discutida pela cidadania, ela se torna ilegítima. Percebe? Me parece que ela perde legitimidade quando ela é colocada. Isso acontece com o direito, isso acontece com a economia. E isso acontece com a inteligência artificial. Então, a primeira coisa importante é o que de fato está em questão, do que se trata e como nós poderíamos discutir. Né? Então, a segunda questão é por quê? Nós precisamos compreender por que um tema como esse se torna um tema tão avassalador de repente. E aí a gente sempre tem que ter... Né, o retórico é um sujeito que tem um certo ceticismo, né? Ele é desconfiado. Ele sempre parte do pressuposto de que pode ser que os discursos expressos não sejam as verdadeiras razões de um determinado processo decisório. O discurso que nós temos aí é o discurso da celeridade e o discurso da segurança. Discursos muito antigos, discursos que já estavam, ou que sempre estiveram, na verdade, no cerne das concepções positivistas do direito, né? De que nós precisamos de um processo que seja seguro. Lembra, né, que afaste o irracional, que afaste a ideia de a subjetividade, né? No Brasil, a gente tem um elemento novo, que é a ideia do acesso à justiça, principalmente concebido como celeridade e produtividade. Então, o discurso de que nós temos processos demais, de que nós precisamos decidir esses processos numa velocidade muito grande. Tá aí o Frank, que é um grande estudioso da inteligência artificial. Viu, Carlos Magno? A sua pergunta cai bem, porque
temos gente, então, especialista aí para nos ajudar. Eu acho que esses discursos precisam ser pensados de modo aprofundado, né? Inclusive para perguntar por que que nós temos tantos processos? Que movimento foi, e há um grande debate sobre isso, né? Sobre isso, a judicialização da vida, né? Se a gente for olhar, por exemplo, para o Poder Judiciário, a gente pode ter estudos empíricos que digam, bom, quem são os grandes litigantes no Brasil? Quem são as partes, em grande parte dos processos, né? E a gente talvez chegue à conclusão de que nós temos o Estado como um grande litigante, de que nós temos alguns grandes litigantes que têm como prática o desrespeito a direitos. Então, na verdade, a gente tem muito processo porque a gente tem pouca força normativa, a gente tem pouca regulação, a gente tem pouca fiscalização, né, das atividades que são protegidas por direitos. Então, eu estou pensando, por exemplo, em matéria de direito do trabalho. Por que nós temos muita ação trabalhista? Porque a gente tem um desrespeito, quanto mais, à legislação trabalhista. Porque nós temos um sistema que diz àquele que não respeita os direitos trabalhistas que é melhor não respeitar. Porque se eu não pago os direitos trabalhistas, depois eu vou ter uma ação ajuizada e vou fazer um acordo pagando menos. E que eu posso, inclusive, guardar esse dinheiro e fazer esse dinheiro render para ainda sair ganhando com desrespeito. Quer dizer, por que a gente não discute isso? A gente dá um salto e vai discutir. Nós temos muito processo. Quer dizer, não é um tema jurídico discutir que os direitos não são respeitados? Isso não é problema nosso? Percebe? Então, a ideia de que quando a gente fala que a gente tem muito processo e de que a gente precisa de segurança, etc., a gente cria, na verdade, um espantalho, que é outra estratégia retórica, né? A gente cria um problema que pode até ser um problema, mas não vai na raiz do problema. E, portanto, a gente passa a vender soluções, né? Existe um ditado popular, eu não sei se eu sei direito, que é vender dificuldade ou mostrar dificuldade para vender facilidade, alguma coisa assim, né? Então, a impressão que eu tenho é essa. Isso não quer dizer, e eu não sou um tecnófobo, né? Eu acho que nós não devemos ser. Eu acho que, de novo, né, nós devemos estar entre a tecnofobia e o ufanismo. Então, assim, não ser um tecnófobo significa dizer, olha, a tecnologia é uma grande conquista da humanidade. E é uma conquista que pode nos ajudar com processos ou com atividades que são atividades, vamos dizer assim, que não são a parte mais nobre das nossas atividades. Então, por exemplo, a gente pode pensar que classificar processos, organizar rotinas. Então, se nós temos uma inteligência artificial que consegue fazer isso, que ótimo, que maravilhoso. Isso vai potencializar, acelerar, etc. Então, eu acho que também a gente não pode partir da tecnofobia. Agora, a gente precisa entender que a promessa de uma inteligência artificial que substitua o humano, ela, em alguma medida, pode ser falsa, na medida em que promete uma objetividade que não pode oferecer. Por quê? Alguém escreveu aí, porque a inteligência artificial, pelo menos do modo como a gente compreende hoje, ela é projetada, né? Ela é projetada por pessoas que, portanto, possuem os seus vieses, etc. E o grande interesse em expor os vieses é que eles possam ser, de certo modo, controlados. Então, emular um robô que decide, programado por um ser humano, que tem vieses, mas que no robô esses vieses se tornam ocultos e, portanto, não controláveis, é algo problemático. Mas alguém poderia dizer, não, professor, nós já temos uma inteligência artificial que decide sem depender de programação. Ela se autogera, né? Bom, aí a pergunta passa a ser diferente, quer dizer, é desejável que nós tenhamos, que nós possamos produzir um tipo de ser, e olha que eu já estou usando o nome ser, um tipo de ser que possa, inclusive, não só nos substituir, mas nos destruir. E aí, se a gente, né, não quero criar concepções apocalípticas à la Matrix, né, que foi um filme que marcou muito a nossa geração, da inteligência artificial que busca dominar o mundo e excluir o ser humano.
Mas a gente pode pensar um mundo em que nós já não tenhamos a palavra como marca da nossa espécie. E isso, de certo modo, já acontece. Né? De certo modo, os processos digitais eles têm retirado de nós a palavra. Nós nos tornamos seres cada vez, como esse exemplo, né? Cada vez nós somos privados. Eu sou privado da palavra quando a minha aula pode ser substituída por, sei lá, uma apresentação feita por um robô. Eu sou privado da palavra quando eu já não tenho condições de dizer não, não quero a uma propaganda que me oferece um produto em forma de algoritmo que manipula de um modo praticamente incontrolável as minhas opções, os meus desejos, os meus interesses. Percebe que a gente tem dois contextos. Um contexto é possível nós usarmos de forma benéfica? O segundo se não é possível, como é que nós podemos lidar com isso? Né? Eu acho que o grande delírio nosso é o delírio da perfeição, que corresponde a um patos, né? É um patos de ser Deus, na verdade. O patos de ser Deus nos leva sempre nos levou na história a lugares muito perigosos. O patos de decidir com perfeição, o patos de decidir sem vieses, o patos da segurança absoluta, todas essas coisas são muito perigosas. Né? Como retórico, eu sempre me coloco numa posição que não é. O João Maurício fala da epoquê, né? Da gente em algum momento suspender o juízo para compreender. Eu vivo, Magno, tentando compreender. E por isso eu até falo pouco sobre isso, porque eu estou naquela fase de quem tenta entender, mas sempre de um modo cético, sempre sem comprar esse discurso ufanista que muitas vezes aparece no Poder Judiciário, né? De que, aqui está a solução. Né? Nem que seja perguntando quem ganha com essa solução, né? Quem perde, né? O que está em jogo. Então, eu acho que o fundamental, respondendo a sua pergunta, eu tenho pouco a dizer em termos conclusivos, mas eu acho que uma concepção retórica tem algo a dizer em termos procedimentais. É importante que nós discutamos isso de modo entendendo que isso tem um impacto político naquilo que nós talvez possamos nem ser. Nós podemos estar falando de fato da extinção da espécie humana, né, produzida por ela mesma. Então, como é que a gente discute isso? Como comunidade política. Isso é um tema que tem que estar na política. Eu fiquei feliz porque eu vi que já está na ONU. Né? Já está na ONU. Então, os países parece que já começam a ter, os governos começam a ter consciência do perigo que essas coisas podem representar, para além dos benefícios que elas também podem trazer. Enfim, acho que é o pouco que eu consigo dizer sobre essas questões tão importantes que você colocou. Obrigado, Isaac. Realmente é um grande desafio, né, para todos nós. A Linei está perguntando a obra do Bourdieu que você se referiu, qual seria exatamente? Tem uma obra muito canônica, na verdade é um artigo, né, chamado A Força do Direito, Linei, A Força do Direito, e que uma versão dele está incluída numa obra que acho que está esgotada ou foi relançada no Brasil, chama O Poder Simbólico. É a obra mais discutida, né, sobre o direito. Bourdieu não é um jurista, enfim, não. Mas é uma obra que me parece... Claro, ela é uma obra situada no tempo, no espaço. As teorias são sempre situadas no tempo e no espaço. Mas eu acho que a obra do Bourdieu como um todo nos dá bons elementos retóricos para pensar uma teoria retórica do direito. Então acho que vale a pena começar por aí, A Força do Direito. Tá certo, então. Bom, Isaac, então nós vamos encerrar, depois nós vamos ter também a participação a partir das 11 horas da professora Cláudia. Que bom. A gente vai fazer um intervalinho aqui para tomar um café, porque nós estamos presenciais aqui, né? E eu queria, então, encerrar te agradecendo muito pela tua participação mais uma vez, né? Já são alguns anos aí que você e a Cláudia colaboram, né, com essa disciplina. É uma contribuição muito valiosa. Os alunos hoje que fazem mestrado, né, eles têm 24 meses para entregar um produto final. E nisso eles têm que fazer a sua pesquisa sobre o seu objeto, né, eles entram tendo um tema e mais ou menos um objeto,
mas a clareza teórica, ela muitas vezes ainda não está presente, porque exige uma leitura específica, meio lateral, né? E esse momento de interlocução com o grupo de pesquisa aí da UNB, eu vejo que é um momento de tentar ganhar consciência dessa questão metodológica, né? Para que os nossos trabalhos finais eles tenham um nível de consistência mais acentuado, né? Então, é muito importante essa interlocução, né, contigo, que a gente tem feito aí todos os anos. Queria te agradecer profundamente e torcer para que em algum momento você tenha essa participação também aqui presencialmente aqui com a gente. Eu te agradeço mais uma vez. Para mim é sempre um grande prazer poder conversar, trocar ideias, né? É um modo antigo, talvez, da gente se formar, mas eu acho que é o modo que não só é o melhor, mas é o mais prazeroso, é o que nos dá felicidade, né? De poder construir o nosso conhecimento, não jogando numa máquina, né? Me diga aí qual vai ser o meu trabalho, mas esse modo que é artesanal de produção do ser humano. Eu acho que a gente tem esse compromisso, né? Eu não vou poder ficar, gostaria muito de poder ficar para a aula da professora Cláudia. Certamente vocês vão, né, desfrutar de uma grande pesquisadora, de uma professora com quem a gente tem dialogado aqui já. Ano que vem a gente completa 10 anos do grupo de pesquisa, né? Então só do grupo já aí a gente já vai com 10 anos de debates. Muitas das ideias que eu apresentei aqui para vocês foram produzidas nesse debate com ela. A gente mantém essa rotina de discussão, e é um prazer contar nesse debate com professores do calibre do professor Carlos Magno, que, né, e aí eu digo a vocês, vocês têm como se sentir privilegiados de poder participar de um processo formativo com o professor Magno, que é alguém que teve essa formação, né? A gente teve formação lá no início da vida, nesse modelo, com professores que pensavam o direito a partir dessa perspectiva. Não é imediata, você não se forma, né, do dia para a noite, né, apertando um botão, mas ao mesmo tempo é aquilo que nos dá valor, né? Quanto mais demorada, quanto mais difícil, quanto mais aprofundada, quanto mais burilada é um processo de formação e um processo de construção de ideias, mais valor ele tem, né? Então eu acho que o Magno, e aí também a Cláudia, com quem que vocês vão conhecer agora, eles deixam essa mensagem, né, de que a nossa formação como juristas, como seres humanos, ela de fato é mais valiosa quanto mais artesanal ela é e aprofundada ela é, né? Então fujam das propostas de pílulas imediatas de formação, porque isso, na verdade, não é que não dê nenhuma, mas certamente dá uma formação com menos valor do que as formações a que vocês estão tendo acesso aqui nesse curso. Então, com isso eu agradeço, digo que estou sempre à disposição, e vocês também, eu vou deixar depois o meu e-mail, acho que ele estava lá no último slide, mas eu coloquei no chat também. Se quiserem trocar uma ideia, quem queria fazer uma pergunta e ficou com vergonha, ou o tempo não permite, eu estou à disposição aí para a gente seguir conversando. Muito obrigado e bom curso para vocês. Obrigado, Isaac. Bom, pessoal, eu não vou fechar a sala, tá? Eu vou deixar a sala aqui, a gente só vai sair e vai retornar com a professora Cláudia às 11 horas, então, tá? Quem quiser permanecer ou depois retornar, a gente libera de novo, tá bom? Então, Isaac, tchau, muito pessoal. Obrigado, hein? Um grande abraço. Um abraço a todas e todos. Tchau, tchau.